Olá, aluno do sexto ano, tudo bem com você? Nesta aula de hoje, vamos começar a unidade 9 do seu livro de Geografia. Nesta unidade, vamos aprender sobre as atividades econômicas e o espaço geográfico. No capítulo 1, vamos falar de extrativismo e agropecuária. No capítulo 2, sobre indústria, comércio e serviço. E no capítulo 3, sobre o campo e a cidade. Nesta unidade, você conhecerá as diferentes atividades econômicas realizadas pelos grupos humanos. Além disso, refletirá sobre as transformações das paisagens no campo e na cidade, e também os impactos ambientais que essas atividades provocam no espaço geográfico. Então, sexto ano, vamos começar agora o capítulo 1 da unidade 9 do seu livro de Geografia. Vamos falar sobre as transformações na paisagem e as atividades produtivas. Cabe ressaltar que os seres humanos, eles se relacionam com a natureza, transformando esta natureza para obter o que é necessário para a sua sobrevivência. Lá na pré-história, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. Eles apenas caçavam e coletavam. Esse período, que é a pré-história, é de grande importância para a evolução humana. E com o passar dos tempos, o homem ele passou a desenvolver saídas para os problemas que impediam a sua sobrevivência. Então ele passou a construir casas para abrigo, objetos, roupas para suportar as estações mais frias, ferramentas. E os grupos humanos passaram cada vez mais transformar a natureza de forma mais intensa, produzindo ferramentas e também desenvolvendo técnicas que os auxiliavam a obter o seu modo de vida. E é por meio do trabalho que as pessoas, que o ser humano, ele transforma a natureza e constrói o espaço geográfico. O resultado do trabalho humano, ele fica registrado nas paisagens, tanto nas lavouras como nos monumentos. Esta imagem aí, na unidade 9, mostra Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, uma foto de 2018. Olha só quantas transformações que o ser humano fez nessa paisagem. Muitas, né? E na sociedade moderna, nós podemos separar as atividades produtivas em 3 setores da economia. Vamos ver esses 3 setores. O setor primário, ele reúne as atividades agrícolas, as atividades de cultivo e também a pecuária, que é a criação de animais, como também o extrativismo, que é a retirada direta de vegetais, animais e minerais da natureza. Já o setor secundário, ele transforma as matérias-primas em bens por meio do trabalho humano e do auxílio de máquinas e ferramentas. Ele engloba, esse setor, as indústrias, a construção civil e também a geração de energia. Já o setor terciário, ele abrange as atividades de comércio, como supermercados, as lojas e também de serviços, como transporte, oficinas, o setor de ensino, no caso as escolas, fazem parte do setor terciário.
os recursos naturais? O que são recursos naturais? Os recursos naturais, pessoal, são elementos que são obtidos diretamente da natureza para satisfazer as necessidades dos seres humanos. As plantas, o solo, as águas, as fontes de energia, são exemplos de recursos que mantêm a sobrevivência e o desenvolvimento das sociedades. Esses recursos se formam e se renovam em ritmos diferentes ao longo do tempo e são classificados como renováveis ou não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que são repostos pela natureza ou pelos seres humanos quando usados de maneira adequada, como, por exemplo, a vegetação e a água, que apresentam ciclos curtos de renovação e de reposição na natureza. No entanto, pessoal, atualmente a exploração dos recursos renováveis é muito intensa. Seu uso tem se intensificado para garantir a sobrevivência dos seres humanos e para sustentar a economia. A população de hoje, que já é enorme, já ultrapassa 7 bilhões de habitantes, ela vem explorando cada vez mais esses recursos, não só os renováveis, mas como também os não renováveis. E os recursos naturais não renováveis são aqueles que não são repostos ou têm ritmo de reposição natural muito lento. Por exemplo, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, são recursos naturais não renováveis. Quanto tempo demora para formar o petróleo? Milhares de anos, não é verdade? Vamos começar então falando de extrativismo. O extrativismo é uma atividade do setor primário da economia. As atividades extrativistas, pessoal, são aquelas que envolvem a retirada dos recursos da natureza. São aquelas em que os seres humanos coletam recursos naturais de modo artesanal ou industrial. Os seres humanos, eles viviam lá na pré-história, como eu falei com vocês, quase exclusivamente da coleta de bens da natureza. Eles apenas retiravam da natureza, no início, quando eram nômades, os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, podemos dizer que o extrativismo é a atividade econômica mais antiga. E o extrativismo, pessoal, ele está dividido em 3 tipos: o vegetal, o animal e o mineral. A extração do ouro e do carvão são exemplos de extrativismo mineral. A caça e a pesca são exemplos de extrativismo animal. Já a extração do látex e do açaí são exemplos de extrativismo vegetal. Vamos começar então falando do extrativismo vegetal e animal. O extrativismo vegetal, ele corresponde à retirada de produtos da natureza, de produtos vegetais, como madeira, o látex da seringueira, os frutos, as sementes, as plantas. É apenas a retirada. Preste atenção. Quando o ser humano ele passa a plantar e colher, aí não é extrativismo vegetal, é a agricultura que nós vamos ver adiante, ok? Então,
O outro extrativismo, o outro exemplo, é o animal, que consiste na caça e na pesca de animais para obter alimento. Não só alimento, como também pele e outros recursos, e também para o lazer. A caça, pessoal, ela foi muito importante no passado, mas com a ameaça de extinção de algumas espécies, atualmente se busca controlar essa prática. No Brasil, inclusive, a caça ela é proibida. Já a pesca, que também faz parte do extrativismo animal, nós já vimos a pesca no início do ano, é a retirada de espécies que vivem nas águas dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos, para o fornecimento de alimento e matéria-prima para a indústria. Nessas atividades, tanto do extrativismo vegetal como do animal, o respeito ao ritmo de reposição natural dos recursos é muito importante. Por quê? Porque esta extração de forma intensiva pode resultar na extinção de espécies e pôr em risco a subsistência das comunidades tradicionais que vivem de sua exploração. Um terceiro tipo de extrativismo é o mineral. O extrativismo mineral consiste na retirada de produtos de origem mineral em áreas continentais ou marítimas. Os minerais, pessoal, são substâncias naturais que compõem as rochas. Lembra, uma rocha, ela é formada por um ou mais minerais. E estes minerais, eles podem ser classificados como metálicos, como por exemplo, o minério de ferro, e os não metálicos, como o sal marinho. Os minerais que têm valor comercial e servem de matéria-prima para a fabricação de outros produtos são chamados de minérios. Uma lata de refrigerante, por exemplo, ela pode ser feita de alumínio. O alumínio, ele vem da bauxita, que é um mineral. O sal empregado na alimentação e também na indústria química, ele é um mineral, assim como o diamante. Os minérios podem ser explorados de modo industrial, geralmente pela atuação de grandes mineradoras. Aqui no nosso estado nós temos a Vale, que atua em Minas Gerais, extrai o minério de ferro, ou também por trabalhadores autônomos, que são conhecidos como garimpeiros. Os garimpeiros, eles utilizam técnicas e ferramentas muito tradicionais, muito rudimentares. Nesta foto aí, está no livro de vocês, mostra um garimpeiro de diamante no município de Coxim, no Mato Grosso do Sul, em 2012. Entretanto, pessoal, nem sempre a exploração de uma jazida é uma área com maior concentração de um tipo de mineral, ela é economicamente vantajosa, devido às dificuldades técnicas e aos custos da sua exploração. Quando a atividade de extração de minérios é feita em grande escala, como por exemplo da Vale, com maquinário sofisticado e pesado, ela passa a ser chamada de indústria extrativa. Pessoal, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem passado por vários impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora. Com certeza, você já ouviu alguma notícia envolvendo esse assunto
sobre esse impacto ambiental. E nos últimos 250 anos, o aprimoramento das técnicas de mineração e a diversificação na exploração de minérios possibilitou a expansão do processo de industrialização, com o consequente aumento da produção e do consumo de mercadorias, maquinários e também meios de transporte. O carvão mineral, por exemplo, ele é um combustível fóssil que passou a ter uma grande importância para a economia mundial a partir da primeira Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra, no século XIX, quando a máquina a vapor passou a ser utilizada na produção manufatureira. Também houve um crescimento populacional mundial. Sendo assim, houve a necessidade de retirar da natureza um volume cada vez maior desse tipo de recurso. Mas a velocidade com que as explorações têm sido feitas é muito superior à capacidade de reposição desses recursos na natureza, podendo levar ao esgotamento de jazidas. Além disso, a exploração excessiva pode causar graves prejuízos ao meio ambiente, pode provocar impactos ambientais. A atividade mineradora e o garimpo, por exemplo, promovem impactos diretos na natureza, levando à deteriorização do ambiente. A atividade mineradora interfere em diversos aspectos da paisagem, entre eles o relevo, porque eles fazem o processo de escavação e a criação de barragens, por exemplo, para conter o rejeito de mineração, a drenagem da água da chuva. Então, tudo isso acaba provocando essa transformação da paisagem, essa atividade mineradora. Muitas vezes tem que retirar uma vegetação para começar esta atividade mineradora, que também afeta as condições de vida da população, da fauna, da flora, que vivem perto dessas áreas mineradoras. Porém, sabe-se que ao mesmo tempo em que o extrativismo mineral contribui para o desenvolvimento de um país como o nosso, ela pode causar danos ambientais, com a destruição da paisagem natural, conforme eu falei, poluição do ar, poluição sonora, como também na saúde dos trabalhadores que executam esta atividade. A lucratividade oriunda que vem dessa extração mineral, infelizmente, fica nas mãos de uma minoria. E os prejuízos ambientais decorrentes dessa atividade são para toda a população, não só atual, como também para a população futura. Eu espero que você tenha gostado da aula. Um forte beijo da professora Christian e até a próxima.